E aí, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma quarta-feira para a gente poder prestar o nosso culto a Deus, estarmos juntos aqui através dessa live, desse instrumento que Deus nos permite ter para a gente poder compartilhar da palavra de Deus, para nós podermos adorar ao Senhor. Então aí, à medida que você for entrando, vai dando sua boa noite. Flávio já entrou aí. Boa noite, Flávio, Deus abençoe, meu querido. À medida que vocês forem entrando, puder ir dando um like aí e compartilhando nas suas redes sociais. A gente tem a opção aí de poder compartilhar, né? Então, quando nós temos alguma coisa boa, a gente divide, a gente compartilha com outras pessoas. E a palavra de Deus é sempre boa, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, esse momento que a gente tiver aqui, esse tempo que a gente tiver aqui, se você puder compartilhar aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, sei lá, no seu Instagram, no seu Twitter, são tantas redes sociais, mas enfim, acho que dá pra gente poder compartilhar e disseminar a palavra de Deus, né? Toda quarta-feira nós estamos aqui. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai falar das nossas atividades, né? Então, toda quarta, 8 horas, nós estamos aqui. Por enquanto, ainda não retornamos o nosso culto presencial às quartas-feiras, que é 19h30 na igreja. Esperamos que em breve a gente possa voltar. Mas por enquanto fazemos 8 horas aqui na live. Amanhã nós temos célula de jovens e adolescentes de 7h30 a 8h30, ou melhor, de 8h30 da noite a 9h30 da noite, através do Google Meet, tá bom? No sábado nós temos consagração na igreja, de 8 às 9 horas. Domingo nós temos a escola dominical, que vai de 9 até 10h15 mais ou menos, presencial, né? E no domingo à noite também, nosso culto às 19 horas, tá bom? Então, essas são as nossas programações. Nós temos também falado, né, sobre a importância da oração. Fizemos um relógio de oração, que estaremos nessas 2 semanas, né? Nós começamos na segunda-feira, fizemos um relógio de oração, onde já temos pessoas se revezando e orando a cada hora, né? De meia-noite até 11 horas da noite, nós temos alguém sempre orando de hora em hora. Então, se você ainda não marcou o seu horário, separe um horário para você poder estar orando. É importante a gente estar orando pelas famílias, pelas igrejas, né? Pela nossa cidade, pelo nosso país. É tempo de consagração e a gente quer convocar aí todos para um grande tempo de jejum e oração, tá bom? Estava conversando também com o presidente da União hoje, pastor Márcio Leal. Estive na União hoje, fazendo parte do grupo de trabalho lá do Conselho Fiscal, de onde eu sou presidente também. E tive a oportunidade de estar conversando com o nosso presidente, falando do nosso desejo, né? Ele está movimentando aí para começar uma campanha também onde nós façamos com que cada igreja congregacional seja um polo de recolhimento de alimentos, né? Para a gente poder distribuir para as pessoas que estão passando um momento difícil, né? A gente sabe que a pobreza tem aumentado, né? A escassez de recursos devido à crise, devido a essa pandemia. Então é importante que nós estejamos levando 1 quilo de alimento, né? Ou levando um material de higiene pessoal, material de limpeza para nossa igreja, porque nós temos
como a gente sempre fala, temos acolhido algumas pessoas que têm nos buscado, nos procurado, pedindo ajuda, né? Para poder receber 1 quilo de alimento, alguma coisa desse tipo. Então, se você puder, né, faça isso, leve no domingo, né? Você pode levar, que nós vamos distribuir conforme as necessidades, né, que vão surgindo, tá bom? Então, eu fiquei muito feliz porque é um projeto da UIECB, né, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, onde deseja-se que cada igreja seja um polo de distribuição de alimentos, né? Então, graças a Deus, nós já estamos fazendo isso. É claro aí que agora, com a ajuda e a divulgação da União de Igrejas, nós poderemos disseminar isso de uma forma mais clara, mais precisa, tá bom? Então, por favor, se você puder, não deixe de levar um alimento para a igreja, porque nós vamos estar abençoando outras pessoas, né? Estávamos conversando exatamente sobre isso, que nós não podemos só ser um lugar de ajuda espiritual, né? Mas ajuda material também, ajuda física também, né? O que pudermos fazer, estiver ao nosso alcance para fazer, nós devemos fazê-lo, tá bom? Então orem por isso também, para que a gente possa, de fato, ser uma igreja relevante, não somente na espiritualidade, mas também na parte física e na parte social também, ok, meus queridos? Então, boa noite a todos aí que já entraram, Flávio, Gracinha Pelaz, tô vendo a Marilda, boa noite Marilda, parece que a Ângela tá com a gente também, Daniese tá com a gente também, Deus abençoe vocês. Nós ainda não estamos transmitindo no Facebook, nós não conseguimos fazer a transmissão pelo YouTube, estamos apenas no Facebook hoje, mas logo após a transmissão aqui, nós vamos colocar esse vídeo no nosso YouTube também, nossa página do YouTube, tá bom? Se você ainda não entrou lá e não nos segue, não segue nosso canal, queremos falar que nós já temos um canal no YouTube também, tá bom? Igreja Evangélica Congregacional de Paciência, tá bom? É só jogar lá, dar uma curtidazinha lá, seguir a gente, né? E ativar o sininho para você poder, toda vez que começar a live, você receber a informação. No domingo a gente já está transmitindo, no culto à noite, está sendo simultâneo, né? Você escolhe ou ver pelo Facebook ou ver pelo YouTube, tá bom? Mas em breve, na quarta-feira, nós pretendemos também começar a transmitir simultaneamente aqui, Facebook, YouTube, e a intenção é também fazer pelo Instagram, tá bom? Então vai ficar os 3 sendo transmitidos simultaneamente. Aos pouquinhos a gente chega lá, mas enquanto a gente não chega, a gente vai fazendo aqui pelo Facebook apenas, tá bom, meus queridos? Se você tiver algum pedido de oração, algum agradecimento, você pode também deixar nos comentários aí e nós vamos ler no final, né? No final a gente sempre lê, a gente ora pelas pessoas, estamos sempre em oração. Então, se você tiver algum pedido, algum agradecimento, alguma sugestão, você pode deixar aí nos comentários também. Não deixa de compartilhar, não, tá bom? Vai lá, dá uma compartilhadinha aí no nosso vídeo, manda para os seus amigos do trabalho, seus familiares, seus vizinhos, né? Coloca nas suas redes sociais, porque assim a gente vai conseguir alcançar um maior número de pessoas, tá bom, meus queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia estarmos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado por estarmos tendo esse tempo de oração, esse tempo, Senhor, de compartilhamento e esse tempo de leitura da Tua Palavra. Nesse momento onde leremos a Tua Palavra, Senhor, pedimos que Tu possa iluminar nossa mente, Senhor, e Tu possas falar de uma maneira muito clara aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz nessa hora. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ok, meus queridos? Queria compartilhar com você hoje o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16, uma passagem muito conhecida,
graças a Deus, a gente quer falar aqui também sobre a leitura da palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, ela que nos ajuda a seguir. Graças a Deus, nós temos ensinado a igreja, né, a estar lendo a palavra de Deus. Aqui em casa a gente se reúne, fica em torno da mesa, um tempo de oração, para um tempo de leitura da palavra, né, um tempo de cantar louvores, né? Então queremos convidar vocês a poderem estar conosco também, estarem aí em suas famílias, né, em suas casas, sempre lendo a palavra do Senhor, tá bom? João, capítulo 6, a partir do verso 16. Na minha Bíblia o tema tá Jesus anda sobre o mar. João 6,16 diz assim: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Muito interessante, irmãos. Tem alguns momentos que a gente não consegue perceber na sua totalidade o que a palavra de Deus quer nos trazer. E interessante é que até mesmo uma passagem conhecida, nós lemos, e quando nós vamos ler outra vez, nós abrimos, parece que os nossos olhos são abertos, né, para a gente poder perceber algumas palavras e ter algumas direções sobre aquilo que nos é ensinado. A palavra de Deus é assim, né? Ela se renova, né? Versículos, palavras de Jesus que são ditas e nós já conhecemos há muito tempo, ela tem a capacidade de renovar seu entendimento, né, e aquilo que fala ao nosso coração. Queria passear um pouquinho com você nesse texto, e diz que os discípulos eles vão pescar, né, a maioria deles era pescador, e eles entram num barco. E aí a gente faz essa comparação do barco com a nossa vida, não é verdade, irmãos? Nós temos um barco que é a nossa vida e que nós vamos para várias direções. Nós vamos para vários lugares. Congregamos em várias igrejas, moramos em vários lugares, temos vários comportamentos. Esses discípulos, a gente poderia colocar aqui o barco como a vida, né? O lugar onde eles estão e para onde eles estavam indo. Mas fala-se que já estava escuro, já havia anoitecido, né? E interessante que fala que ainda no verso 17, que Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. E é possível, meus irmãos, que no barco da nossa vida, muitas vezes nós ainda não tenhamos recebido Jesus no lugar onde a gente estava, né? Onde a gente está. É importante nós trazermos Jesus para a nossa vida, mas aqui, apesar de escuro, né, estava escuro e Jesus ainda não tinha chegado. E fala que, além da escuridão, o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. E não é assim a nossa vida? Tem vezes que no barco da nossa vida as coisas começam a ficar escuras. Quando as coisas ficam escuras, nós não conseguimos enxergar direito. Mas além de às vezes ficar escura, tem vezes que vem
a agitação. Tem vezes que vem o vento soprando forte. Quantas vezes na nossa vida vem o vento forte e vem a agitação? Recebi uma mensagem hoje à tarde de um amigo do trabalho, um amigo não conhecido, né, mas um colega, que foi vencido pela Covid. Há alguns dias atrás eu tinha trocado o meu WhatsApp com ele para a gente poder resolver algumas situações do trabalho, e agora de tarde chegou a notícia de que ele faleceu. Fiz um contato para poder ver a veracidade do fato, né, para um outro amigo, e o amigo falou que ele estava voltando do enterro desse rapaz, né, de uma idade mediana aí, devia ter uns 50 anos, talvez um pouco menos, voltando do enterro no cemitério de Inhaúma. E é assim, a nossa vida é assim. Escuridão, muitas vezes, agitação, ventos fortes. Possível que talvez você esteja hoje passando por um vento forte, passando por uma agitação, passando por algum lugar escuro que você não gostaria de estar passando, e era assim que estava acontecendo na vida dos discípulos. E diz no versículo 19 que esses discípulos eles já tinham navegado em 5 ou 6 quilômetros para dentro do mar. Irmãos, 5 ou 6 quilômetros para dentro do mar é muita coisa. Não sei se você consegue ter noção da distância, né? Mas 5 ou 6 quilômetros para dentro de um mar escuro, onde o vento soprava forte, aonde o mar começava a ficar agitado, é uma situação meio que desesperadora. E às vezes nossa vida, o nosso barco fica numa situação como essa. Num lugar distante, mar agitado, vento forte. E aí é que começa a entrar a presença de Deus na nossa vida, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Por quê? Porque quando acontece isso, eles veem Jesus andando sobre o mar. E aí, irmão, que o desespero toma conta, né? Porque quando eles veem Jesus andando sobre o mar, apesar de João não relatar isso, mas outros evangelhos falam. O evangelho de Lucas fala que eles começaram a falar: é um fantasma, é um fantasma. Ficaram mais amedrontados ainda, né? E eles ficam com medo, mas olha a palavra de Jesus para esses discípulos: sou eu, não tenham medo. E aí, irmãos, aqui vem o segredo de nós levarmos a nossa vida adiante. Porque quando sentimos medo, quando estamos agitados, o mar está nos agitando, os ventos estão batendo, quando estamos distantes de um lugar seguro, porque estar a 5 ou 6 quilômetros de distância da praia fala de insegurança. Não sei se você, certamente, nós que somos de um país tropical, você já foi na praia, né? E a nossa segurança está na areia, não é verdade? Quanto mais a gente se afasta, mais a gente fica às vezes desesperado, né? Principalmente aqueles que não sabem nadar. Aqui em casa, a Sara, minha filha de 14 anos, ela gosta muito de praia. E quando ela vai para a praia, ela não gosta de ficar na beirinha, ela gosta de ir um pouquinho mais profundo. E aí minha esposa, que não sabe nadar, o que acontece? Ela fica assustada. Não, Sara, vem para cá, vem para perto. Por quê? Porque todos nós gostamos de segurança. Mas os discípulos estavam distantes, estavam longe de um lugar de segurança. Então a insegurança trouxe medo. Imagine, distante da praia, distante da areia, vento batendo, mar agitado, escuridão, e ainda aparece-me uma pessoa andando por sobre o mar, eles ficam desesperados, né? Mas a palavra de Jesus sou eu, não tenham medo. A gente precisa saber que apesar de tudo isso que estava assolando aquele barco onde os discípulos estavam, Jesus estava próximo. E isso faz toda a diferença. Quando Jesus está próximo do barco da nossa vida,
nós não precisamos temer. A morte está batendo a porta, estamos passando um momento difícil. Falei aqui da perda de um colega de trabalho. Talvez você esteja aí vivendo um momento como esse, familiar, amigo, conhecido, passando um momento de dor, de luta, desemprego, escassez, enfermidade, eu não sei, ansiedade, depressão. Talvez você esteja passando por alguma coisa que está trazendo medo para você. Mas o que nós podemos acreditar e saber que é fato é que nesse exato momento Jesus está próximo do seu barco. Jesus, ele está andando ao redor do nosso barco. Apesar de escuridão, de dor, de sofrimento, de insegurança, Jesus está ali bem perto e ele nos fala nessa noite. Deixa eu ver alguns nomes aqui. Daniese, sou eu, não tenha medo. Flávio, sou eu, não tenha medo. Solange, Ângela, Riane, Betisa, sou eu, não tenha medo. Marcelo, sou eu que estou aqui, não tenha medo. E aí o verso 21 nos revela alguma coisa maravilhosa, porque diz que então eles, os discípulos que estavam no barco, receberam Jesus com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Eu vou repetir. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. É isso, meus irmãos. É exatamente isso que Jesus quer que a gente faça. No meio da dor, do sofrimento, da insegurança, os discípulos entenderam que Jesus, ele não bastava que Jesus estivesse apenas andando sobre as águas. Era um milagre, era alguma coisa maravilhosa que estava acontecendo. Mas eles convidam Jesus para entrar no barco. Eles recebem Jesus. E receber fala de acolhimento. Quando eu dou alguma coisa para você e você recebe, você está acolhendo aquilo, você está aceitando aquilo, né? Você está permitindo com que aquilo esteja sobre a sua posse. E os discípulos fizeram exatamente isso. Eles convidam Jesus para poder entrar no barco. Eles não se contentam em ver o milagre. O milagre estava ali, alguém andando sobre o barco. Imagina, alguém andando sobre o mar. Imagina as ondas ali, mar agitado, vento, tempestade, escuridão, Jesus andando. O milagre estava acontecendo. Mas eles decidem permitir com que o maior milagre aconteça. E sabe qual é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida? É Jesus entrar no nosso barco. É nós vermos muitas coisas que Jesus está fazendo. Mas mesmo assim a gente falar, Jesus, entra no barco da minha vida. Jesus, eu estou vendo que tu está fazendo muito milagre, tu és muito bom. Tu fazes muitas coisas, eu vejo que o Senhor cura, eu vejo que o Senhor abençoa muitas vidas, mas isso não basta para nós. Entra no nosso barco. Os discípulos recebem Jesus e o mais interessante disso tudo, eles recebem com alegria. Receba Jesus no barco da sua vida com alegria no seu coração. Todos os dias nós precisamos receber Jesus no nosso coração com alegria. Possível que você esteja falando assim, poxa, mas eu sou nascido, criado na igreja, já sou batizado, né? Eu já tenho dons, eu já sou um líder. Mas aqueles discípulos também, eles já eram filhos de Deus. Eles já andavam com Jesus todos os dias, mas isso não isentou eles de sentirem medo, de ficarem assustados. E nós somos seres humanos. Às vezes nós queremos nos fazer de fortes, mas a verdade é que muitas vezes nós não somos fortes, ou talvez a maioria delas
nós não sejamos fortes. E quando nós sentirmos medo, nós vermos Jesus por perto, nós podemos convidar Jesus para poder entrar no barco da nossa vida. Fazer isso com alegria. E só então, depois que Jesus entra no barco, logo, logo o barco chegou ao seu destino. O barco da nossa vida só vai chegar no verdadeiro destino quando Jesus entrar nele. E o destino fala de alguma coisa que há de vir. O destino fala daquilo que vai acontecer. Para onde estamos indo fala de um futuro. E nós só conseguiremos chegar no destino certo quando Jesus entrar no nosso barco. Meu desejo nessa noite, e eu compartilho o meu desejo com você, é falar: Jesus, entra no barco na minha vida mais uma vez. Tá escuro, as ondas estão grandes, o vento está soprando, mas eu quero te receber com alegria no barco da minha vida. E só então, irmãos, nós vamos chegar ao nosso destino. Nós vamos completar a carreira, nós vamos seguir em frente e vamos ter um futuro brilhante, porque só Ele, só o Deus encarnado, só o Filho de Deus pode nos ajudar em meio a tantas dores, em meio a tantas dificuldades, nós chegarmos no destino certo. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você possa estar entendendo essa palavra e você possa, nesse momento, fazer a oração e fazer o pedido que os discípulos fizeram. Jesus, sobe aqui, sobe no meu barco. Faça isso com alegria, faça isso com prazer. Faça isso com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Diga isso: Jesus, entra no meu barco, quero te receber com muita alegria e com muito prazer. Eu tenho certeza de que você chegará no seu destino, no lugar aonde Deus tem preparado para você. Que Deus nos abençoe nessa noite. Deus possa encher o nosso coração de esperança, de fé, de amor. E Ele possa lançar fora todo o medo, para que nós possamos recebê-lo em nosso barco e chegarmos ao nosso destino. Ok, meus queridos? Estamos chegando ao final da nossa live. Tem algumas pessoas conosco aqui. Muito bom poder ver os rostinhos aqui. Alguns eu não consigo ver. Tem alguns comentários, né? Se você puder dar uma boa noite aí, uma paz do Senhor, vai ser muito bom a gente poder ler o seu comentário, tá bom? Alguns não aparecem, parece que eles ficam meio escondidos, né? Mas eu consigo ver alguns rostos aqui. Tô conseguindo ver Daniese, tô conseguindo ver Ângela, Solange, Riane, Gracinha Pelaz, Marilda, Flávio. Então, se você tá aí, por favor, então manda um comentário. Quem fez o comentário aqui do início que eu consigo enxergar é o Flávio. Boa noite, a paz, irmãos, paz, meu pastor, e aí, meu presbítero, Deus abençoe. Gracinha Pelaz, que está sempre com a gente também, boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Daniese também deu boa noite aqui, paz do Senhor, Daniese, Deus abençoe. Opa, calma aí, o celular tá fugindo aqui. Lilian tá com a gente também. Boa noite, Lilian Ferreira. Deus abençoe você. Gracinha Pelaz, já falei. Marilda, paz do Senhor, igreja. Solange, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Riane, boa noite, a paz, igreja, a paz. Alcides Reis, a paz de Cristo, amém. A paz de Cristo sobre você, meu querido irmão, Alcides Reis. Irmã Betisa, boa noite, irmãos. Deu uma boa noite aqui também. A Ângela também botou aqui um amém. Vários comentários aqui. São essas pessoas que eu consigo
ver por hora. Se eu pulei alguém aí, me perdoe, mas são esses comentários que aparecem para mim aqui. Isso, saudades, irmã Solange Costa. É verdade, irmã Solange não tem ido, mas no momento certo ela vai voltar. Cremos aí que ela vai voltar e estaremos juntos novamente. Irmã Solange está com a gente aqui essa noite, é muito bom receber vocês, tá bom? Nós vamos terminar orando, só que relembrar que a gente sempre repassa aí as informações, né? Toda quarta-feira nós estamos aqui, 8 horas da noite, né? De uma live breve, entre 30 e 40 minutos, né? Enquanto a gente não volta com o nosso culto presencial. Amanhã nós também temos no Google Meet, né, um encontro de jovens e adolescentes, né, que é a célula, que acontece às 8h30 da noite. Na sexta temos consagração, um jejum e oração na nossa igreja, entre 8 e 9 horas da manhã, presencial. No domingo nós temos escola dominical, 9 horas da manhã, vai até 10h15 mais ou menos, presencial, e o culto à noite também. Se você puder estar conosco, vai ser um prazer, tá bom? Estamos mantendo o distanciamento, isso é muito importante, irmãos. Ainda não está no momento da gente relaxar, então a gente precisa manter o distanciamento na igreja, o uso obrigatório da máscara, tá bom? A higienização das mãos. Então a gente está pedindo para que quando terminar o culto as pessoas não permaneçam nas dependências da igreja na medida do possível, né? E a gente evite o aperto de mão, o contato físico, tá bom? Porque ainda não é o momento para isso. E eu sei que nossa igreja tem uma peculiaridade de nós podermos receber bem os nossos visitantes, nós podermos abraçar as pessoas, né? A gente gosta de apertar a mão, a gente gosta de abraçar. A receptividade da nossa igreja é alguma coisa assim que é marcante na nossa comunidade. A gente sente falta disso, mas ainda não é o momento, tá bom? Vai chegar um momento onde a gente vai poder voltar a fazer isso, mas por enquanto não é o momento de a gente poder se tocar e a gente compartilhar abraços, aperto de mãos, né? Ainda não é o momento, infelizmente, tá bom? Mas a gente está fazendo os cultos presenciais, mas precisamos fazer isso com muita segurança, né? Precisamos fazer isso com muita tranquilidade, sabendo que ainda não é o momento do toque físico. E vai chegar lá, a gente vai voltar o tempo da gente poder se abraçar. E eu fico imaginando, irmãos, às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, quando tudo isso acabar e que a gente pudesse abraçar de novo, meu Deus, acho que vai ser um abraça, lágrimas correndo nos olhos, vai ser uma coisa linda. Eu tenho certeza que vai ser lindo, né? Mas por enquanto ainda não é possível, tá bom? Então a gente está assim, fazendo os cultos presenciais, mas precisamos ter a consciência de que nós precisamos ainda manter o distanciamento. Muita gente já vacinada, já teve gente da nossa igreja que já tomou a segunda dose, né? Vai esperar aí os 14, 15 dias. Já tem gente querendo voltar, eu sei disso. Vão ser muito bem-vindos, mas por enquanto a gente vai manter o distanciamento, né? Até onde todo mundo ser vacinado, até quando todo mundo for vacinado, vamos manter a máscara, né? E em breve, no momento certo, a gente vai voltar a poder se tocar novamente, mas por enquanto nós estamos mantendo aí o máximo distanciamento. Os bancos estão bem afastados, né? Nós temos uma segurança para você poder ficar confortável, né? De você poder ir para a igreja, você ter o seu cantinho, sentar lá, cada um sentar numa extremidade do banco. Então é o momento da gente poder se cuidar. Então a gente está dando essa palavra, sempre falamos na igreja também, que é o momento da gente poder fazer tudo com muita ordem, muita decência e muita segurança. Tá bom, meus queridos? Vamos terminar orando? Vamos orar agradecendo a Deus, colocando os pedidos de oração, colocando sua família, nossa cidade, nosso país nas mãos do Senhor. Tá bom? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. É tão bom, Pai, podermos ler a Tua palavra e sentir conforto, Senhor, na Tua voz.
Queremos, Pai, de fato, te convidar a entrar no barco da nossa vida mais uma vez nessa noite. Quero colocar cada família diante de Ti, cada irmão, Senhor, onde essa live chegar. Senhor, que os corações possam transbordar de paz. Se alguém está vivendo um tempo de escuridão, um tempo, Senhor, de ondas altas, ventos fortes, Senhor, que Tu possas entrar no barco dessa vida e fazer com que essas pessoas possam chegar com segurança ao seu destino. Quero colocar também nossa cidade nas Tuas mãos, Rio de Janeiro. Toma essa cidade nas Tuas mãos, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa a nossa nação, Senhor. O Brasil é Teu. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós somos mais de 40 milhões, Senhor, de evangélicos que professam crer em Ti, Pai. E nós pedimos, Pai, que Tu possas ser o Senhor dessa nação, possa estar na frente de todas as coisas. Colocamos não somente o Brasil, mas todas as nações diante de Ti. Nos cura, Senhor. Envia cura para aquele que precisa de cura, salvação, livramento, Senhor. Que nós possamos ver a cada dia, a Tua boa mão sobre nós. Nós oramos, colocamos a nossa casa, colocamos, Senhor, o nosso barco diante de Ti. Entra no nosso barco. É a nossa oração nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez, boa noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Entrou a Nilma também, não sei se ela já estava desde o início, tem uma boa noite aqui também. Boa noite, Nilma. Paz do Senhor Jesus, dá um abração no nosso amado presbítero Natanael, nossa querida irmã Aline Treva, que Deus nos abençoe, tá bom? Sábado de manhã temos jejum e oração, domingo estamos lá na escola dominical e no culto à noite também. Um beijão para todo mundo, meu coração fica com vocês, é um prazer sempre nós podermos nos encontrar, ainda que seja virtualmente, mas se Deus quiser, a gente se encontra mais uma vez. Se Jesus não voltar, a gente se encontra mais uma vez nesse final de semana, tá bom? Deus abençoe, beijão, boa noite e a paz de Cristo sobre nós. Amém.